Olá, eu sou Leandro Soares Santos Filho e hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre árvore binária da disciplina de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste. Esse trabalho consistirá em 20 minutos, sendo que 10 minutos do vídeo será da parte teórica e 10 minutos finais serão para a parte prática, utilizando o código Java ou Eclipse, né, como IDE. Lógico que não vai ser possível manter exatamente 10 minutos para cada um, mas vou tentar manter pelo menos uma média dos 20 minutos. E esse vídeo pode ser usado para fins educativos e as referências eu coloquei no final desse slide, que eu vou mostrar no final do vídeo, e também eu vou deixar na descrição os links dele, só para curiosidade, coisas de pesquisa, coisas afins. Enfim, vamos começar. Começando, o que é uma árvore? Uma árvore nada mais do que uma estrutura de dados. Tá, mas o que seria uma estrutura de dados? Ela é uma estrutura de dados. A estrutura de dados, como eu coloquei aqui, é um modo de armazenar e organizar dados em um computador para um uso mais eficiente. Ou seja, é um modo muito eficaz de você pegar os dados que você está manipulando, né, das variáveis, enfim. Você pega esses dados e consegue organizar ele dentro do computador, de um jeito de armazenar mesmo. Você coloca ele em um tipo de lista ou algo do tipo, vai colocando vários lá e depois você consegue acessar eles facilmente por meio dessa estrutura de dados. Que aí no caso a gente tem um monte, né? A gente tem fila, tem pilha, tem a própria lista, né? Lista é um tipo, então tem vários tipos, cada um com sua peculiaridade, né? No caso da árvore, a peculiaridade dela é hierarquia. Vocês vão entender melhor quando eu mostrar a imagem, né? Porque ela tem uma raiz, né, que fica no centro, que é onde vai se dividir o lado esquerdo e o lado direito. Por isso que o nome até é árvore. Porque a raiz vai se dividindo e vai criando as suas folhas, né? Eu também vou explicar sobre isso mais pra frente. E ela é feita do conjunto de nós, né? Pra nós dos conjuntos ligados e tudo. Cada uma das raízes dos dados que você vai ter lá são um conjunto de nós, nada mais do que isso. Beleza. Tá, mas e os conceitos dela? Aqui está mais ou menos a imagem que eu falei, né? Você vai ter a raiz que vai estar aqui no centro e aí ela vai se subdividir, né? Do lado para a esquerda e do lado para a direita. Beleza, mas o que tem exatamente nesses lados? O que é aquela questão da hierarquia que eu estava falando? São esses dois, esses dois setores aqui, ó. Os números postos à esquerda são os menores, os da direita são os maiores. Então, a hierarquia é feita desse jeito. Você vai colocar sempre, quanto mais para a esquerda for, são os menores, os números menores. E os à direita são os números maiores. Eu vou ensinar depois os tipos, né, que você vai colocar, mas enfim, é mais ou menos assim. Você vai ter a raiz aqui, o 8. Aí você vai colocar o próximo número, o 3. O 3 é maior ou é menor que 8? Se ele for menor, ele vai para a esquerda. Que no caso é. Aí por isso ele vem e coloca aqui. Beleza, 10. Maior ou menor? Maior. Então ele vai para a direita. Vem para cá. Aí o 6, por exemplo. 6 é maior que 8? Não, ele é menor. Se ele é menor, vai para a esquerda. 6 é maior que 8? É. Então ele vai para a direita. Pronto. Colocou ele aqui. O que são as folhas? As folhas são os últimos componentes que você vai ter, os últimos dados, os últimos nós que você vai ter é o que vai fechar, né, a árvore em si, o que seria mais ou menos o galho dela. Aqui no caso seria 1, 4, 7, 13, entende? Sempre que vai fechar. A raiz é o que vai iniciar, é o primeiro número, o primeiro dado, o que vai subdividir o 3, o 10, o 1, o 6. E tem os nó no terminal, que chama, que são esses que ficam no meio, né? O 3, 6, 14, 10. São esses que ficam mais centralizados. Bom, aqui nós temos no caso as ordens, né, de cada um, que é o meio que você vai visualizar eles.
é um dos lados da hierarquia também que eu tava falando, né? Porque do jeito que ele é armazenado aqui, você tem três modos de ler ele: modo de pré-ordem, do ordem e do pós-ordem. No caso do pré-ordem, o tipo dele é o seguinte: quando ele for ler, ele vai ler sempre, ele é, na verdade na árvore em si, ele sempre vai ler do mesmo modo, que sempre indo mais para esquerda, é o jeito que você vai colocar os números, né? Sempre vai mais para esquerda, sempre vai para esquerda, vê o máximo que dá para esquerda e depois vai para direita. Então no caso aqui, ó, 4, ele vai pro 2, ele vai pro 1. Dá pra ir mais pra esquerda? Não. Então tenta a direita. Dá pra ir mais pra direita? Não. Então volta. Ele vai ler o 2. A esquerda do 2 ele já viu. Ele vai ver a direita. 3. Aí ele vai ver a esquerda do 3. Não tem nada. Viu a direita também do 3. Não tem nada. Volta. Entende? Então vai ser assim mais ou menos que ele vai girar em torno. E também no código, né? Eu explicando assim já vai dar pra entender mais ou menos como que seria o código. E no caso aqui, o da pré-ordem, o número que ele for ler, ele já adiciona, ele já mostra pra você. Então no caso ele vai lá, vai ler o 4, pronto, mostrou 4. Aí vai ler aí né, você tem que ir pro lado esquerdo, aí ele vai ler o lado esquerdo 2, pronto, mostrou. Deu esquerdo 1. Esquerdo do 1 não tem nada, direita do 1 não tem nada. Volta pro 2, o 2 já tá aqui, já foi visualizado. Aí vai pro 3. Foi pro 3, já mostrou aqui. É a mesma coisa. Tá, aí mostrou, não tem nada na esquerda nem na direita do 3. Volta pro 2, volta pro 4. Aí agora vai ver a direita. 6, mostrou aqui. 5 e 7. E assim por diante. Esse é o modelo de pré-ordem. Aí tem o ordem, que é o clássico que ele vai colocar a ordem, né, exata dos números, certinha. Que no caso ele vai ler quando o número voltar da esquerda. Então, por exemplo, ele vai cair aqui no 4. Ele vai pro 2. Ele vai pra esquerda pro 2. Aí do 2 vai pra esquerda pro 1. Aí do 1 vai pra esquerda. Não tem nada. Quando ele volta, ele adiciona, ele mostra. Entendem? Ou seja, ele foi pra esquerda. No momento que ele volta, ele adiciona aqui. Então quando ele voltar de novo pro 2, ele também vai mostrar. Aí beleza, vamos pra direita agora pro 3. Aí vai pra esquerda, do 3 não tem nada. Quando volta, vai estar aqui, 3. Aí direita não tem nada, volta pro 4. Quando volta pro 4 adiciona também. Então vocês veem que tem a lógica toda da hierarquia tá aqui, né? Quando você vai colocar em ordem. Ele vai colocar certinho os números da ordem do menor para o maior. Ele vai fazer isso direto. Por isso que ele é um dos lados bons dele, né? E já considerando também outras estruturas de dados, pelo menos na questão de adicionar ele é um pouco mais lento, ele puxa mais processamento. Porque para adicionar ele vai precisar já ter que fazer toda essa lógica de colocar para ir para um lado, colocar para o outro. Agora para ler já é uma maravilha, porque você coloca ele em ordem para ler, ele vai mostrar certinho na ordem, né, se for alfabético vai mostrar na ordem do menor para o maior, se for, né, da primeira letra para a última no caso, se for em número vai mostrar do menor para o maior, do mesmo jeito que está aqui. E indo para o pós-ordem, ele vai ter que ver primeiro a esquerda, não tem nada, aí depois ver a direita, não tem nada, na volta da direita agora, antes era na volta da esquerda, agora é na volta da direita. Ou seja, vamos lá, ele vai ler o raiz primeiro, né, 4, não tem nada, vai pra esquerda, 2, vai pra esquerda, 1, vai pra esquerda, não tem nada, volta, vai pra direita, não tem nada, volta. Quando ele voltou da direita, adiciona 1, aí ele vai pro 2, ele adicionou 1 aqui, aí ele voltou pro 2, vai pro 3, esquerda do 3, nada, direita do 3, nada, voltou pro 3, ele vai adicionar. Quando eu falo adicionar é porque ele tá mostrando na verdade, tá? Ou seja, ele vai... Isso aqui vai ser mais ou menos a ordem que ele vai mostrar, assim, tipo, considerando que a gente adicionou esses números que a gente colocou aqui, né, na lista. Eu coloquei o 4 como raiz e fui adicionando os outros números na minha árvore. Ele vai adicionar mais ou menos desse jeito, né, depende da ordem que você for colocar os números.
E aí na hora da visualização do pós-ordem vai mostrar mais ou menos assim. Entendem? Tanto que até que o raiz ele vai ser sempre o último, né? Porque como ele tem que fazer a esquerda depois a direita, ele vai ter que fazer esses aqui e depois esses aqui pra quando voltar, pronto. Aí você vai adicionar ele por último. Modelo de pós-ordem. Bom, e finalizando agora os conceitos, né? Para ser uma árvore, para você realmente ver uma estrutura de dados e considerar ela uma árvore, você fala, opa, isso aqui é uma árvore, você tem que ver os elementos, você tem que perceber que os elementos menores é, da raiz elas sempre vão ficar à esquerda dela. Então ela já faz isso justamente para manter a ordem, né? Quando você vai colocar, para visualizar ele em ordem, ele já mantém a ordem do menor para o maior. Então esse é um dos jeitos de você conseguir visualizar. Assim como e assim também vale o inverso, né? De ver no caso direita, a direita sempre vai ser maior do que a raiz. Então a raiz é o epicentro de tudo, a esquerda dos menores, a direita dos maiores. A busca dela é de modo recursivo, ou seja, ela sempre vai ficar chamando e chamando e chamando o mesmo método. Se ela estiver vazia, ela vai ter que ser criado um novo nó. Então se não tiver nada lá, ela vai ter que criar um novo nó. E o gasto do processamento que eu já tinha falado antes, né? Era um pouco mais. Estrutura de dados em si já não é tão. Já não utiliza tanto processamento. Mas no caso da árvore em si, ela gasta um pouquinho mais considerando ela com as outras. Né? Ainda assim é um bom método se você já quer. Se você precisa realmente já colocar algo na lista de modo organizado. Não precisa gastar processamento depois com um bubble sort da vida. Bom, aqui são as referências. Agora dá para ir para a parte prática, que é melhor realmente te demonstrar a parte prática do que nesse caso a lógica. Então vamos para lá. Então, gente, voltando aqui na parte prática agora, eu já preferi criar o nosso projeto com as classes, né? Essas duas classes aqui já servem, a árvore e a nó, né? Que são as que a gente vai precisar. A árvore aqui eu coloquei já a main, que eu preferi deixar assim, né? Porque geralmente quando você for fazer uma árvore, você vai precisar chamar ela e nunca vai realmente construir a classe igual eu fiz aqui. Eu vou construir só para ver o funcionamento dela por trás. Tá, e aqui na nó, vamos lá. Eu criei a classe nó, coloquei essas variáveis aqui, né? Primeiro o valor que a gente vai inserir, vai ficar lá igual no que eu mostrei na imagem. Ele vai ter um apontamento para um dos lados, à esquerda, né? E o outro apontamento para a direita dele. Aqui também, ó, detalhe que eu separei até, o raiz. Ou seja, o primeiro nó que eu vou nomear ele como raiz, só para diferenciar ele. E aqui eu coloquei o construtor que ele vai exigir só o valor principal mesmo, que seria que é o que eu vou converter ele na raiz. Né? Então aqui, ó, eu criei, né, a instância, o n, um novo nó, e eu já passei o 50. Esse 50 vai cair aqui no nosso construtor, vai atribuir esse valor aqui. Beleza. Aí tá, eu coloquei o nó, ele veio aqui pro valor. Aí quando eu vim aqui inserir, n.inserir, eu peço um nó já, um valor. Eu coloquei no caso ele mesmo, né, que é nele que eu vou adicionar, e eu coloquei um valor, o 20, que é menor que o 50 raiz, né. Então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai perguntar se o nó que eu passei, se ele vai ser null, que no caso ele não é. Se ele for null, ele vai vir aqui e vai criar um novo nó com o valor inserido. Ou seja, o número que vinha lá vai acabar sendo raiz aqui. Agora, se ele não for null, ele vem pra cá, ó.
E aqui já vem o questionamento, né? Tá, ele vai ser maior ou ele vai ser menor? Porque se o valor for menor que o raiz, ele vai para a esquerda. Agora, se ele for maior, ele vai para a direita. Entendem? E aqui eu fiz ainda a verificação para descobrir se o valor é null. Ou melhor, né, no caso, se ele é diferente de null. Porque se ele não... porque aí ele vai vir aqui, ó, no inserir e vai criar vai criar uma nova um novo método inserir de novo, né, um dentro do outro, e dessa vez adicionando o valor na esquerda, entendem? E se caso não for, ele vai simplesmente falar aqui que está o valor que ele inseriu. É a mesma coisa na direita, né? No fim das contas é uma certa repetição do código, né? Aqui embaixo, eu só fiz dois métodos, os dois principais, né? Que é o que você quer adicionar e o que você vai querer imprimir. Se você quiser, você pode colocar também o de deletar o número de repente. Aqui no caso eu coloquei alguns valores, né? O 20, o 55, o 10 e o 80. E eu coloquei ele aqui para imprimir na pré-ordem. Só que uma coisa que é legal do árvore é que, por exemplo, para você mudar do pré-ordem para o ordem, você praticamente precisa só tirar o sysout que você vai colocar para mostrar, né? Tirar ele aqui e colocar ele aqui no meio. Você precisa só fazer isso. E pronto, ele mostra já em ordem. E se você quiser no pós-ordem, é a mesma coisa, só que você coloca ele aqui em vez daqui. Pronto, aí ele mostra. É o que eu vou demonstrar agora, inclusive. Tá. Então aqui no caso ele está em pré-ordem, né? Veja só como é que ele vai ficar. Ele vai colocar 50 no meio, como raiz. Aí depois o próximo, o 20, vai ficar à esquerda, o 55 à direita. O 10 vai ficar à esquerda de 50 e à esquerda de 20. E o 80 vai ficar à direita de 55 e à direita de 80. Ou melhor, no caso vai ficar à direita de 50 e à direita de 55. E vai ser o 80. Entendeu? No final ele vai fazer tipo um V. Um V de cabeça para baixo. Com 50, o 20 e o 10. Aí o 55 e o 80. Beleza? Bom, eu coloquei aqui, ó, ainda coloquei aquele sysout para ele mostrar quando ele está inserindo o valor, né, à esquerda, ou quando ele está inserindo o valor à direita. Então vai lá, ele colocou 50, né? Aí no próximo número 20, ele mostrou aqui, ó, inserindo 20 à esquerda de 50. Cadê? Ó, o 20 caiu aqui, veio pra cá, inserindo à esquerda de novo de ponto valor. Seria o 50. Então, que no caso é o inicial, né? O primeiro que você coloca, ele vem aqui como raiz, no construtor, que é a primeira vez que está iniciando, e coloca lá. Aí depois do 20, você vai colocar o 55. Aí ele colocou, né? Inserido 55 à direita de 50. Aí a gente escreve para o 10, inserindo à esquerda de 20. Você vê que ele não vai ficar à esquerda de 50 apenas, porque o que está à esquerda de 50 já é o 20. Então tem o 50, o 20 e agora ele colocou o 10 à esquerda. E a mesma coisa na direita. Tem o 50 como centro, raiz, mais a direita 55 e agora inserindo 80 à direita de 55. E aqui está com o valor em pós-ordem, em pré-ordem. 50, 20, 10, 55 e 80. Beleza. E agora o esquema, se a gente quiser fazer o que eu estava falando, colocar apenas em ordem. Os valores são os mesmos. Esse esquema aqui já foi feito. Vou fazer de novo. E aqui ele colocou 20, 10, 20, 50, 55, 80.
Aqui no caso esse daqui é o que ele coloca em ordem, e também tem o pós-ordem, que como eu disse antes, o raiz sempre vai ficar por último. E exatamente, ficou 50 por último, que foi nosso valor raiz. Tá. Vocês viram que o código em si ele não é tão complicado, né? Como dá pra se imaginar. Ele é bem simples até, né? Considerando uma estrutura de dados. É, quem geralmente mexe com nó, já mexeu com nó, com ligada, estrutura ligada, já sabe pelo menos a maior parte disso daqui. Bom, então foi isso. Eu vou deixar agora as referências por uns 5 segundos. Se você quiser ver direito, só pausar o vídeo. E é isso. Falou.